2 Pedro 1 adiante. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiquem participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto toda a diligência, acrescentai-vos à vossa fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal o amor, porque em vós houver abundância dessas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada havendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca jamais tropeçareis, porque assim vós será amplamente concedida a entrada ao reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, não deixei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e sejais conformados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estive nesse tabernáculo, despertar-vos como admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar esse meu tabernáculo, como também o nosso Senhor Jesus Cristo já tem revelado. Mas também eu procurei, em toda ocasião, que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque não vos fizemos saber o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas astuciosas, compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus, Pai, a honra e a glória, quando a magnífica glória lhe foi dirigida, a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem tenho comprazo. E ouvimos essa voz dirigida do céu, enquanto nós estávamos com ele no Monte Santo. E tendo muito firme a palavra dos profetas, a qual fizeste estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Fecha os teus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que nos concede de cultuar ao Senhor, de exaltar e declarar que só o Senhor é Deus. Agradecemos, Pai Santo, pela porção da Tua palavra, que nós podemos ler e clamamos em favor do Teu Santo Espírito para que Ele abra nossa mente e coração para o entendimento. Rogamos, ó Pai, porque somos dependentes do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Pedro inicia os 4 primeiros versos, expressando aqui o poder de Deus, mostrando que nós jamais faríamos, se não fosse pela soberana vontade e poder de Deus. Ele vai revelar para nós que Deus, Criador dos céus e da terra, revelou através do seu poder a graça e a misericórdia para alcançar a salvação daqueles que creem. Então nós nunca poderíamos alcançar isso se não fosse pela excelência do poder de Deus, pela graça que Ele coloca a nós no poder de Cristo. O que nós falamos hoje aqui de manhã, que na teologia se expressa como monergismo, um poder absoluto que vem de uma só pessoa, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus e da terra. Então Pedro nos alerta do verso 1 até o verso 4. Deus que fez isso, expressa para nós essa verdade. Nós vimos o poder do Senhor. Então ele no verso 5 a 11, ele vai expor o que devemos fazer diante do que Deus fez. Deus diz para nós, e vós, pondo nisso mesmo toda a diligência. Pedro vai escrever do verso 5 ao 11,
que nós que ouvimos, reconhecemos e sabemos que a palavra de Deus é a verdade, devemos diligentemente buscar expressar aquilo que só a palavra de Deus pode revelar na vida das pessoas. Uma vida digna, transformada. Homem nenhum tem poder de mudar a vida de outras pessoas. Falei até aqui de manhã hoje. Às vezes nós temos a petulância de se colocar no lugar do Espírito Santo, querendo que pessoas sejam transformadas pelo nosso falar, pelo nosso agir, querendo dizer, olha, você tem que fazer isso e aquilo. Nós não somos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então creia você no Evangelho. Isso é dar voz ao Espírito Santo. É saber que diligentemente você está vivendo o que a palavra de Deus escreve como a santa doutrina de Cristo. Então Pedro diz, meus irmãos, não deixei de anunciar a vós. Dos versos 16 adiante, ele vem mostrar que tudo que é revelado, essa revelação, não veio por fábulas, não veio por histórias contadas de uns pelos outros, como ideias de mente humana. Pedro diz para nós, aquilo que vi e ouvi, a vós eu anuncio. Ele que diz para nós, dizendo assim, ouvimos a tua voz dirigida no céu, quando estávamos no Monte Santo, no verso 8 ele fala isso. Quando Cristo leva Pedro ao Monte da Transfiguração, Pedro, ele vê Jesus Cristo com o rosto iluminado, a sua roupa reluzente. Pedro vê a majestosa glória de Deus revelada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então Pedro diz, eu vi, e não só vi como ouvi dos céus, a declaração do Pai que diz, este é meu Filho amado em quem me comprazo. Como sempre faço de introdução, você crê no que Pedro descreveu aqui? Pedro fala, eu vi Cristo em glória. Eu vi Jesus Cristo na sua transfiguração plena, na sua divindade. Pedro vem descrever para nós uma ação que mudou completamente a visão daqueles que passaram a seguir a Cristo, porque creram que Ele não só viveu e morreu, mas ressuscitou. Nós vamos chegar mais adiante quando Paulo vai descrever, eu anuncio a vós um Cristo ressuscitado, porque se não fosse Ele ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Você tem essa fé? De que Cristo, nosso Senhor, o Deus Todo-Poderoso, pisou nessa terra e deixou, como nós falamos aqui, dia da Bíblia, deixou a sua palavra como sendo o único caminho, verdade e vida para a condução à mansão celestial, para a condução à paz que excede todo entendimento. Volto a perguntar, você crê no poder da palavra? Você crê que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou a essência da verdade para de fato seguir rumo ao lar celeste? Como ele diz, meus irmãos, logo deixarei essa morada, logo deixarei esse tabernáculo aqui, esse corpo vai se desfazer, mas ele será revestido de glória, e estarei para sempre com o Senhor, visto que eu vi o meu Senhor Jesus Cristo ressurreto. Importa que também acontecerá conosco. Não devemos seguir instruções humanas, mas são somente divinas. E você não vai ter nenhuma outra instrução a não ser a palavra de Deus. John Stott, ele diz, viver uma vida de piedade não nos é privilégio, mas é obrigação. E olhar para homens santos não é para nós motivo de glória, mas são somente de graça, favor. Mas olhar para um Cristo que pode transformar a minha e a tua vida é graça não merecida. É reconhecer que só Jesus é Deus. Ter uma plena consciência de que nós estamos diante de um Deus que é verdadeiro. Nós cremos que Cristo breve voltará. A vida impõe não raramente escolhas.
em que você deve acreditar ou não acreditar, fazer bem ou não para você. A vida impõe para nós decisões que você deve buscar sabiamente como conduzir as suas decisões baseadas no conceito que nós temos sobre o que é certo e errado, não humanamente, mas biblicamente. Deus descreve para nós em Deuteronômio 30, o verso 15: vê que hoje pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Quero pegar desse texto as verdades expressas a qual Deus coloca para nós, vida e bênção, e oferecer a você 3 caminhos, e todos eles baseados em uma escolha de vida. Deus diz: escolhe a vida. Pedro expressa para nós aqui verdades que não vêm de uma religião, mas que vêm de fato do princípio que é verdadeiro e fiel, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro ponto, escolha a vida, pois a esperança é só no Senhor Jesus. Escolha a vida, porque a esperança não pode ser em nenhum outro lugar, a não ser naquele que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que produz em você rios abundantes do teu próprio ventre. Aquele que crê em mim. Obras maiores ainda fará. Cristo descreve para nós uma vida transformada. Uma esperança que não parte daquilo que você pode fazer, mas daquilo que Cristo fez. Daquilo que Deus faz diariamente em nossas vidas. Então escolha a vida. Pessoas que falam de fato daquilo que viveram. Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. O verso 15. Paulo vai descrever exatamente isso. Uma afirmação daquilo que ele viu e viveu. A partir do verso 3, Paulo diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi de Cristo, que morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, no quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também, depois visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Por derradeiro de todos, apareceu também a mim, como nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, ou eles, ou assim, pregamos o que nós temos havido crido. Nós pregamos o que vimos. Milhares de pessoas viram a Cristo ressurreto. Então escolha a vida, porque aquele que te traz a esperança é aquele que morreu e ressuscitou. E descreve para você uma certeza: meu irmão, nada vai te separar dessa verdade. Nada vai te separar desse amor que está em Cristo. Então coloque a tua vida na seguinte decisão: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Jesus, eu sei que Ele é Deus. Eu sei que só Ele pode mudar e salvar a minha vida. Jesus diz: bem-aventurado aquele que não viu e creu. Tomé, você está crendo porque você viu. Mas bem-aventurados são eles, fala de nós. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Você viu algum anjo? Jesus bateu na tua porta? Jesus apareceu para você? Ou você tão somente pela fé acredita que a palavra de Deus é a verdade, ela expressa um Cristo vivo, um Cristo ressurreto, um Cristo que diz: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É nisso que você crê? Todos tinham uma esperança de vida eterna, de que as lutas e as tribulações não podiam nos separar de Deus. 1 Pedro, ele vai dizer para nós: em que vos grandemente vos alegreis, ainda que agora importa, sendo necessário, que também por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa que ouro que perece, é provado pelo fogo,
se acha em louvor, honra e glória diante de Cristo nosso Senhor. A sua fé, levada a Deus em glória. É os anjos festejando por uma alma que se arrepende. É os céus em festa por mais um pecador que confessa: só Cristo é o Senhor. E isso revigora a nossa esperança. Então, o primeiro ponto, escolha a vida, pois a esperança só vem do Senhor. Então, o segundo, escolha a vida e busque viver como se você já estivesse no céu. Busque viver como se você estivesse diariamente na presença do Senhor. Falo isso aos jovens. Coloque na tua mente a seguinte verdade: eu nunca estou sozinho. Jesus sempre está me olhando. Deus sempre está de olho em mim. Isso vai te limitar de fazer algumas coisas que talvez você faria no secreto. Você pode esconder da tua mãe, do teu pai, você pode esconder do teu filho, você pode esconder da humanidade, mas de Deus nada pode se esconder. O salmista diz: Senhor, para onde fugirei eu da tua presença? Se fizer a minha cama no mais alto monte, lá tu estás. Se esconder-me na mais profunda água, lá também tu estás. Para onde fugirei eu da tua presença? Então viva com a certeza que você está na presença de Deus, que você vive eternamente para Ele. Vivendo no mundo como um peregrino. Senhor, não sou desse mundo. A minha consciência, Paulo fala aos Colossenses, olhar para o alto, para as coisas que lá do alto são, porque eu sou de lá, não estou preso com as coisas daqui. A minha certeza e alegria, a minha vitória e esperança está no Deus que fez os céus e a terra, está sentado à destra de Deus Pai. Amados, peço-vos que como peregrinos e forasteiros, que abstenhais as concupiscências carnais, que combatam contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que aquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus, mesmo falando mal de vocês. Ó, você viu lá o João? Rapaz, o cara só quer saber de igreja. Você viu lá o João? Agora tudo para ele é Deus. Isso são uma das pequenas coisas que falam. Ou vai caçar o que na igreja? Já ouviu alguém dizer isso? Rapaz, você vai lá dar dinheiro para pastor. Eu não ando ganhando dinheiro de ninguém, não. Qual é a mentalidade do ser humano? Uma mentalidade vazia, uma mentalidade rasa. Pessoas que não sabem o que de fato é viver o Evangelho. Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. É o Deus que nos ordena que vivamos para a honra e glória dele eternamente. Então viva como você de fato estivesse na presença do Senhor. A sua casa como um pedacinho do céu. A sua casa, pessoas que estão ao seu redor, tendo a alegria de sentar à mesa, tendo paz. Aquela família que de fato expressa a palavra que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A alegria de poder descrever a comunhão em Cristo. Eu vivo por Cristo, vivo para Cristo. Isso reflete na vida das pessoas e primeiramente naqueles que estão comigo. A minha casa. As pessoas sabem o quanto Deus tem trabalhado em nossas vidas. E nisso, nos ajuda a lembrar todo dia o cuidado com falar, a maneira como que você exorta, é sabendo que a tua casa é um pedacinho do céu. Busque agradar a Deus acima de toda e qualquer coisa. Seja uma pessoa positiva e tenha fé em Deus. Mateus, Jesus Cristo, ao final da sua oração, nos ensinando a oração, ele diz que a vontade de Deus seja feita na terra, assim como é nos céus. Você tem ideia da seriedade dessa frase? Senhor, faça a tua vontade na terra como é nos céus. Nos céus, os anjos não pecam. Nos céus, toda harmonia, glória,
majestade, poder. Deus domina, Deus governa, Deus é Senhor de tudo e de todos. Você dizer, Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida, como é lá no céu, é você viver com a consciência plena que tudo que você faz é para honra e glória do Senhor. Você vive dessa maneira. Quer comais, quer bebeis, quer façais tudo, que façam para a honra e glória do Senhor. É assim que temos vivido. Terceiro, escolha a vida consciente que somos condutores de esperança para outros. Se você recebeu de Deus essa esperança, você escolheu essa vida, você vive já vivendo como no sentido dos céus, você conduz essa esperança a outras pessoas. Vivo com Cristo, vivo por Cristo e para Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma vida edificada na palavra, a fim de que outras pessoas possam saber que o que você faz, fala, é com autoridade. Mateus, quando descreve as últimas palavras ali do Sermão da Montanha, diz que ele pregava como quem tinha autoridade, porque Cristo falava aquilo que ele fazia. O que você fala, você de fato faz. Aquilo que você prega é real na tua vida. Anunciar o Evangelho, um Evangelho que transforma, como Paulo fala em Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não me envergonhe do Evangelho. É alguém que vive o Evangelho e prega o Evangelho mesmo sem palavras. Estou lendo um livro agora. Com vergonha do Evangelho. Uma igreja que tem se deixado viver de fato para Cristo, buscando se adequar à modernidade. Ele diz que a igreja de hoje, infelizmente, John MacArthur ainda diz o seguinte: a igreja, ela suporta uma teologia fraca, uma pregação fraca, mas desde que a pregação não passe de 1 hora. Pessoas que não estão mais interessados em ouvir a verdade, pessoas que não têm anseio por ouvir a voz de Deus, sabendo que Deus muda e transforma o caráter do homem. Como você tem vivido? A consciência de que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais poderosa que espada alguma de 2 gumes, que penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir o teu pensamento, as tuas intenções. Você crê nessa palavra? Você vive em busca dessa palavra, para que ela te conduza à verdade diariamente? Você não pode ser conduzido a uma vida de plena paz e harmonia se não tiver comunhão com Deus. Pedro, volta lá ao texto que nós lemos de 2 Pedro. Versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus. Graça e paz é multiplicado através do conhecimento, relacionamento que você tem com Deus. Esse relacionamento é através de uma vida de oração e de meditação na palavra. Senhor, eu anseio e anseio por tua palavra. Ó Deus, encha-me do teu poder. Esse deve ser um anseio da igreja. Uma igreja viva, que busca o conhecimento na certeza que Deus é exaltado em tudo. E pode também ser exaltado em nossa vida, e deve ser exaltado em nossa vida. Minhas ações e vida levam pessoas a conhecer a Deus. Tem um filme, O Último Homem, como é que é? Até o Último Homem. Uma frase impactante desse filme é quando esse rapaz ele está ali buscando salvar outras pessoas numa situação de guerra. E ele, que é cristão, ele vai lá e salva um e volta e desce as pessoas por uma corda. E aí ele vai e grita assim: Deus, me ajuda, me deixa salvar mais um. Ele vai lá e salva mais um. Depois ele vai de novo: Deus, mais um. E ele fica a noite toda salvando pessoas. A noite toda salvando pessoas. Esse filme é baseado numa história real. Esse filme descreve a ação de um rapaz em que não aceitou a condição do homem
para ir em uma guerra com a arma na mão. Mas ele diz: a minha arma é fazer a vontade de Deus. Ele que salvou mais pessoas do que todo o exército. Você crê num Cristo que mudou a tua vida? Ele te leva a levar o Evangelho para que outras vidas sejam transformadas. Creia no poder do Evangelho. Por isso eu lhes digo, Lucas diz a nós: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quando acabar esse mundo presente, aquilo que Deus te deu, te cedeu, tanto riqueza, tanto vida, tanto bênção, o que Deus te cedeu, que seja caminho, condução para ganhar amigos, e formar amigos ao ponto que eles se tornem amigos de Deus, filhos de Deus. E quando chegar nas mansões celestiais, você receba abraço de pessoas ao dizer: meu irmão, obrigado porque você fez. Obrigado porque você me conduziu a um Deus Todo-Poderoso que salvou a minha alma. Viva a tua vida em favor de pessoas. Viva a tua vida a saber que tem amigos seus, parentes seus, indo para o inferno. Jesus Cristo, quando Ele está fazendo a comissão, chamando pessoas para seguirem, Ele chama alguns rapazes, e esses dizem: Senhor, deixa primeiro enterrar meu pai. Jesus Cristo diz: deixem que os mortos enterrem os seus mortos. Venha comigo, porque aquele que vem comigo se torna pescador de homens, ganhadores de almas. Pessoas se tornam vivas através do conhecimento de Cristo. A palavra de Deus diz: e nós, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Jesus nos vivificou, nos tirando do lamaçal do pecado. O mundo precisa entender que só Cristo pode dar a vida. Então escolhe a vida, viva a vida e anuncie a vida, porque essa vem do Senhor. E ela vindo para você, você tem a obrigação de vivê-la. Usem tudo que tem, toda a sua vida em favor do Evangelho. E talvez ainda há pessoas que, mesmo diante de tudo, possam perguntar: sou salvo? Vou para o céu? Você tem essa convicção? Estou indo para os céus. Cristo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Você tem essa convicção? Que é de fato uma ovelha do Senhor? João descreve para nós o seguinte verso: filhinhos, vos escrevo para que vocês saibam que tendes a vida eterna. Não é que vai ter, tem a vida eterna. Quem escolhe a vida, tem a vida eterna. Vive a vida eterna, na certeza que seremos juntamente com Cristo, um só diante de Deus. E lembrando das palavras de Jesus em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, vou ter dito: vou preparar lugar. Porque para onde eu vou, quero que vá vós também. Senhor, como podemos saber para onde ir? Jesus diz: estou convosco há tanto tempo, não sabes o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Creia que Jesus é a vida. Receba a vida e viva essa vida para a honra e glória do Senhor. Deus nos dá certeza na vida, mesmo diante da morte. Eu falei uma ilustração aqui há um tempo atrás, e vou repeti-la. Se você ouviu, escuta de novo. Há muitos anos atrás, diz, em um dos vilarejos, nos arredores de Bagdá, um homem mandou o seu escravo ir à feira livre. Quase uma hora depois, esse servo volta, entrando pela porta da frente, gritando: meu senhor, por favor, me empreste um cavalo que eu preciso fugir. O que está vendo, homem? Perguntou o Senhor. Eu estava na feira, como o Senhor mandou. Tive a infelicidade de dar de cara com a morte. Ela olhou para mim com um olhar ameaçador. Por favor, meu senhor, empreste-me o cavalo, eu tenho que fugir.
Tenho parentes em Bagdá, vou para lá me esconder. A cidade é grande, eu sei que ficarei bem. O homem emprestou o cavalo, seu escravo fugiu, vestiu a vestimenta e foi para Bagdá. Momentos depois, a morte veio até o homem, esse senhor. O Senhor perguntou: Dona Morte, por que a senhora olhou para o meu escravo com um olhar ameaçador? Em absoluto, a morte respondeu: Eu não olhei para ele com olhar ameaçador, olhei para ele com olhar de espanto. Tenho com ele, daqui a pouco, um encontro em Bagdá, como pode ele ainda estar aqui? O homem estava desesperado por ter visto a morte. Tinha um encontro com ela em Bagdá. Pediu apressadamente para que o seu senhor emprestasse o cavalo, para que ele fosse para aonde a morte iria o encontrar. A ilustração remete a um encontro que todos nós temos. Quer você queira fugir ou não. Todos nós estaremos um dia diante da morte. A morte, há uma fila invisível. A morte é uma situação que todos nós, quer você seja novo, quer você seja velho. E mesmo diante da morte ou fora da morte, Deus diz que haverá um encontro com o Senhor Jesus. Mesmo para os que aqui estão ou para os que já morreram. Como que será esse encontro com Deus? Deus diz: sejais prontos para encontrar com o teu Deus. Como posso estar pronto para encontrar com Deus? Deus diz: enquanto você tem vida, escolha a vida. Hebreus 9:27 diz: ao homem está ordenado uma vez, morrer. Depois disso, o juízo. Uma vez o homem morre e encontra-se com Deus. Você não tem outras vidas. Escolha a vida, enquanto você tem vida neste mundo. Para concluir, a morte é a final, e depois disso, nenhuma quantidade de oração, intercessão, pode mudar a realidade daqueles que foram. A nossa realidade é mudada na consciência de que só Cristo é o Senhor. Nós somos falhos e pecadores. Por isso, clame ao Senhor, clame a Ele, para que Ele abra o teu coração e a tua mente, para que você possa ver e entender a maravilhosa graça de Deus. Agora, sobre o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação, aceite-o. É o que Paulo fala aos Coríntios. Para terminar aqui, segunda carta de Pedro. Pedro diz: não anunciei a vocês fábulas, anunciei a vocês a verdade. No capítulo 3, ele descreve: aquilo que anunciei remete à verdade. Aquele Cristo que viveu, morreu e ressuscitou, voltará. Cristo voltará. Prepare a igreja para o encontro celestial.